Boa noite a todos. Hoje é dia 78 do meu treino de oratória. 78 ou 79? 78. Já comecei a gravar, velho. Deixa eu ver. Agora eu não vou voltar, não. Pera aí, rapaziada. 78. 78 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos. Bom, agora são 19 horas e 13 minutos. Hoje talvez eu esteja em uma posição um pouco... não como eu gostaria de estar. Então hoje eu vou tentar manter um improviso aqui com a gente, né? Vamos lá. No dia de hoje, eu quero falar que em certos momentos da nossa vida, a vida ela vai exigir saltos e não pulos. Imagina que você vai pulando, que a vida é aquela coisa que você vai pulando de casinha em casinha. Pá, 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 pá. Esses pulos são aqueles passos. Um passo de cada vez. Porém, se você quer viver alguma coisa, enfim, se você quer viver talvez um padrão para o seu momento, para o seu estilo, para sua cultura, ali, para aquele ambiente, seja um padrão um pouco alto. Eu estou dando um exemplo, mas claro que existe outras formas de dar exemplo. Você quer viver isso, vai ter um ponto onde você vai ter que dar um salto, sabe? E dar um salto é você ter que talvez tomar uma decisão sem a garantia dela, tá? Então, é disso que eu quero falar no vídeo de hoje, né? Nem todo próximo nível, a diferença entre andar e saltar. Nem todo próximo nível está a um passo de distância. Não é bem assim que você vai acordar e, putz, eu dei um passo de cada vez e consegui chegar lá. Tudo bem, você tem essa possibilidade. Porém, se você quiser encurtar, não tô falando assim também de trabalho de preguiçoso, né? Mas em certos pontos da vida onde você vai ter que tomar uma decisão sem a certeza da segurança dela, vai ter que dar esse salto, sabe? Tomar ação, ir de frente. É basicamente isso. Então, duas situações. Um caminha por uma estrada, chegar diante de um vão. Caminhar por uma estrada e chegar diante de um vão. Então, enquanto existe chão, pequenos passos funcionam. Aprender, melhorar, economizar, se preparar, adquirir experiência. Tudo isso é pequenos passos que fazem com que o seu salto seja um salto planejado, claro. Mas, em determinados momentos, o caminho contínuo acaba. Vai chegar um ponto onde todas essas coisas, essas ações, elas acabam. E aí você vai ter que tomar a ação de ter que dar esse salto, tá? E nesse ponto, não necessariamente existe uma sequência confortável de pequenos passos ligados aos dois, né? Então, o que fazemos quando avançar exige tomar uma decisão sem conhecer completamente o resultado, certo? Então, esperamos uma segurança que talvez nunca venha. Preparação reduz incerteza, ela não elimina incerteza. Então, você quer ser um- uma pessoa que tem habilidade, que abstrói, enfim, não sei qual que é a palavra, mas que tem as habilidades daquela área, vai chegar um ponto onde você vai ter que, sabe, você estudou, mas você vai ter que aplicar. Sei lá, um eletricista, o cara estuda, porém, uma hora ele vai ter que pegar um fio e fase com fase, capau, entendeu? Então vai chegar um momento onde você vai ter que tomar essa ação, iniciar, sabe? E por mais que você consiga preparar-se o máximo, sabe? Baixar muito essas incertezas, por mais que você faça isso, elas não vão deixar de existir, tá? Então, preparação reduz incerteza, ela não elimina ela, sabe? Então, uma tendência de querer garantia antes de decisões importantes, eu sei que muita gente tem isso, talvez eu tenho um pouco disso, de querer muito as coisas antes das decisões que você toma. Cara, isso acaba, vai ter momentos que você vai ter que abrir mão dessa ética, dessa filosofia que você tem
em sua vida, né? Então, eu quero saber, vai funcionar? Vou conseguir? Bom, você olha assim, sabe? Será que isso vai funcionar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou me arrepender? E se der errado? Bom, isso é razoável até certo ponto. Decisão grande merece análise. O problema começa quando a análise vira tentativa de eliminar qualquer possibilidade de erro, né? Então, algumas decisões simplesmente não permitem isso. Por mais que você tente eliminar, você não vai conseguir. E se você ficar focado em eliminar todos os erros ao ponto de ser quase impossível você não ter aquilo, vai ser pior, porque você vai se cobrar muito mais. E se você, caso não consiga, você vai ficar com essa pressão psicológica. Essa não é nem pressão, porque pressão é algo bom, é algo positivo. Mas eu digo que essa carga assim de, cara, eu foquei tanto em dar solução para tudo isso, tanto, e no final eu consegui errar, velho. Eu achei que eu não ia errar, sabe? Então, essa essa tensão que fica no seu aqui no seu lado psicológico, né? Então, é basicamente isso, assumir responsabilidade maior. Então, um exemplo de você assumir uma responsabilidade maior, mudar de carreira, começar um negócio, fazer uma proposta importante, né? Que talvez você não olhe assim, putz, seu serviço talvez não tenha esse valor. Será mesmo que não tem esse valor? Será mesmo? Sabe? Qual que é a retenção do seu serviço? O que ele retém para outra pessoa? Sabe? Por que uma pessoa quer te pagar aquele valor? O que fez ela chegar naquele valor, né? Mudar de cidade, transformar um projeto paralelo em algo sério. Então, você consegue coletar informações sobre todas essas coisas, né? Mas nenhuma pesquisa consegue viver o futuro por você, né? Chega uma hora em que mais informação começa a produzir retornos cada vez menores a cada decisão contínua sendo sua. Então, vai chegar um momento onde talvez as informações não vão te dar tanta coisa assim, mas o que vai te dar coisa é você executar e você tomar ação, sabe? Tomar a iniciativa. É isso que você tem que fazer. Então, o risco de agir com o risco de permanecer, ficar também é uma decisão, né? Você concorda que você, olha, cara, eu não quero tomar nenhuma dessas decisões que eu acabei de falar, sabe? De tentar abrir um negócio, de fazer uma viagem, de enviar uma proposta diferente, de qualquer coisa disso que eu acabei de falar. É uma decisão que você está tomando, você não querer fazer ela, né? Então, quando pensamos em saltar, nossa atenção naturalmente vai para o que podemos perder, mas colocar duas colunas imaginárias: o custo de agir e o custo de não agir. Tem uma frase de Brian Tracy que ele fala assim: se você acha que o valor a se pagar, o preço a se pagar, o de hoje, sabe, do trabalho, de tomar essas decisões, é caro, é alto, imagina, fica esperando, espere até receber a conta do arrependimento em um futuro breve. Então, se você acha que é caro, se você acha que é um preço muito alto a se tomar, agindo, fazendo o que tem que ser feito agora, sabe, tomar essa ação meio que isolada de imediato, então espere até receber a conta do arrependimento, porque isso vai ser a coisa que mais vai, assim, que não vai te deixar dormir, certo? Que você vai pensar e vai pensar, poderia, bom, poderia, não fez, tá? Então, o custo de agir, o custo de não agir. O primeiro costuma ser visível e imediato, né? O custo de agir, sabe? Você já, putz, tentei, eu fiz um negócio, não deu certo. Então você já tem esse negócio de imediato, né? Você já recebe. Né? O segundo pode ser lento, oportunidade perdida, anos adiado, estagnação, habilidade que nunca desenvolveu, que poderia ter desenvolvido, pergunta futura de que e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito mais? Cara, isso eu acho que é a coisa mais profunda assim para um homem, cara. O cara olhar para trás e eu poderia ter feito diferente, não fiz. Então, se você tá com vontade de fazer algo, faz, cara. Faz. Ah, eu quero viajar. Viaja. Ah, eu quero fazer isso. Faz, cara. Ah, eu quero abrir um negócio. Abre um negócio. Eu quero. Putz, essa proposta não é boa. Eu quero aumentar. Conversa. Aumenta. Entendeu? Ah, putz, deu errado.
tudo bem. Você deu o seu máximo, você tentou, sabe? Então, agir é sempre correto. O ponto é não diga que, enfim, o ponto é permanecer, não equivale automaticamente à segurança, tá? Então, você permanecer parado, você não sair para tomar essa decisão, isso não te traz segurança. Na verdade, isso te traz desconforto futuro, né? Então, às vezes, estamos comparando risco com segurança quando deveríamos comparar dois tipos diferentes de risco, né? A decisão madura não é perguntar apenas o que aconteceu, o que acontece se eu saltar. Não é isso. Mas também o que acontece se eu continuar exatamente aqui, nessas condições. O que acontece? Não vai acontecer nada. Então, eu tenho que tomar alguma providência sobre isso, né? Então, o salto vem depois da preparação, nunca antes. Você não consegue se preparar antes de dar esse salto, antes de, sabe? Por mais que você estude, você não consegue se preparar o suficiente, tanto quanto você conseguiria se moldar, sabe? Dando esse salto e depois se preparando. É aquilo que eu te falar, tem portas de via única e portas de via dupla, né? Eu tinha falado sobre você poder tomar ações, assumir as consequências, corrigir aquilo, ou você ter que ter cautela em certos pontos, porque sabe, é sensível demais, talvez, tá? Então, coragem sem preparação pode ser imprudência, preparação sem coragem pode virar paralisia. Então, você ter coragem sem preparação pode parecer imprudência, mas se você tiver preparação e não tiver coragem, vai virar paralisia e isso vai ser pior. É melhor você ter ação e depois corrigir, sabe? Estudar, ver, melhorar aquilo que você pode fazer. Então, adquirir competência, construir reserva quando necessário, conhecer o cenário, entender consequência, criar alternativas. Cara, tem diversas coisas que eu posso ficar falando. Isso é gerenciamento de risco, não é covardia, né? Mas existe um limite. Depois de se preparar suficiente, continuar esperando pode não melhorar muito a decisão. Então, introduz a ideia de incerteza irredutível de forma simples. Algumas informações só aparecem depois que você entra no jogo. Então vai ter coisas que você só vai aprender quando você estiver fazendo aquilo, quando você estiver executando aquilo, tá? Então, você descobre capacidade, mercado, pessoas, dificuldades e oportunidades executando, sabe? Colocando a cara, saindo pra fora, errando, fazendo feio, falando besteira. É assim que você melhora, cara. Você vai melhorar, sabe? Se continuar nesse caminho assim de... Não digo que você tem que fazer isso de propósito, claro, mas... Assim, isso acontece com todo mundo, né? Então... São dois lados separados por um vão, tá? Então, pensa bem, se você tivesse garantia de que tudo que você for fazer, você tomaria iniciativa, claro que você faria isso. Mas, não, isso não seria sinônimo de coragem. Coragem é você fazer aquilo mesmo quando as coisas tendem a não ter que tomar aquela ação, sabe? Você tomar ação quando a maioria não faria isso, né? Então, a atitude, cara, o risco, assumir o risco. As pessoas têm muito essas ideias de, fulano de tal não deveria, esse tipo de pessoa não deveria existir. Aí você olha pra pessoa, a pessoa tá lá gerando valor para a sociedade em si. Mas enfim. Então, você olhar e ainda me falta uma informação crítica, eu já sei o suficiente, mas continuo procurando uma garantia emocional. Pode acontecer das pessoas esperar, perder o medo, sentir 100% de confiança, receber a aprovação de todo mundo, enxergar perfeitamente o que acontecerá depois, só que ir lá fazer e dar errado, sabe? Então, grandes transições podem acontecer antes dessa sensação de segurança, né? Medo também pode apontar um risco real, né? Então, portanto, coragem não significa ignorar o medo, significa avaliá-lo, decidir mesmo sem controlar todas as variáveis, tá? Então saiba para onde você está saltando.
Objetivo minimamente claro, tem ideia, não simplesmente fugir de situação atual. Para de ficar fugindo daquilo que você sabe que tem que fazer, porque você sabe o que tem que fazer. Porém, você fica fugindo, procrastinando, estagnando, enfim. Faça o risco caber. Quais consequências são reversíveis? Qual é o pior cenário plausível? Consigo me recuperar dele? O que posso fazer antes para reduzir o dano? Sabe o que eu posso fazer para reduzir o dano? O que eu posso fazer aqui, aqui, ali? Vamos supor que eu tenho que fazer essa tarefa amanhã e não tem jeito. O que eu posso fazer hoje, assim, que eu posso reduzir o risco do amanhã? Entende? Basicamente isso. Quais consequências são reversíveis? Então, o custo de tentar, o custo de permanecer por mais 1, 3, 5 vezes, sabe? 1, 3, 5 anos também. Então, compre os dois custos, né? O custo de tentar e o custo de permanecer por mais. E aí você vai ver a diferença lá na frente, cara. Vai te dar um. Cara, então tenta fazer aquilo. Tenta fazer. Você tem uma ideia, faz, cara. Executa. Certo? Então, e reconheça o limite da preparação. Identificar quando já existe informação suficiente para uma decisão razoável, sabe? E você ir lá e executar, fazer, tomar a ação, tomar a atitude. É basicamente isso o vídeo de hoje, né? Depois você analisa e tal, existe um ponto em que o pensamento precisa virar ação, e é aqui que entra a tal da coragem, e nem todo mundo tem, certo? Então, você pode chegar até a borda dando pequenos passos, mas alguns lugares só podem ser alcançados com um salto. Então, é basicamente isso. Bom, hoje foi mais um dia do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos. Agora são 19 horas e 30 minutos. Tenha uma ótima noite. Fica com Deus.